Olá, o programa Perfil Parlamentar está de volta com uma série de entrevistas trazendo um balanço das atividades promovidas pelos vereadores no ano de 2014. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Fufa Azevedo, do Partido dos Trabalhadores. Olá, vereador, seja bem-vindo. Entre março de 2013 e novembro deste ano, tu ocupou o cargo de secretário-geral do governo em Relações Comunitárias. Como foi essa experiência? Primeiro é um prazer estar de volta aqui, reestreando na TV Câmara. Foi uma experiência do ponto de vista humano, assim, muito definidora assim, da minha vida, porque eu, até conversando com os amigos, assim, tenho dito que da minha alegria de ter estado, né, na Secretaria-Geral de Governo, no Executivo, ter podido viver o Executivo nesse 1 ano e meio, que é uma experiência que talvez eu levasse alguns mandatos assim, no Legislativo para poder compreender mais profundamente o que é o Executivo e pude ter, né, no início da minha vida pública, vamos dizer assim, porque a minha vida política ela é muito mais extensa que esses 2 anos de mandato como vereador, e eu trago um aprendizado daqueles que a gente não aprende na escola, que não aprende na universidade, né? Então eu valorizo muito essa experiência. Foi muito legal, foi muito bacana. Bom, nós tivemos um ano bastante atribulado, né? Um ano de Copa do Mundo, um ano de eleições estaduais e eleição federal. Como o senhor avalia o trabalho neste ano de 2014 com todas essas atividades que ocorreram no país, no estado? Eu acho que a gente precisa, eu sempre tento avaliar as coisas assim mais macropoliticamente, porque de fato, o efeito emocional das coisas, né, sobre a sociedade brasileira, ele é muito grande. Na prática, né, termos eleição muda alguma coisa no teu trabalho? Não, né? De fato, termos eleição muda alguma coisa na tua necessidade de acordar de manhã, né, escovar os dentes, tomar café da manhã, ou almoçar, jantar, né, de precisar se vestir, de precisar abastecer? Não muda, né? Tem uma mistificação emocional sobre o ano da eleição, né, que é absolutamente exagerada, assim, do meu ponto de vista, porque nós não somos um país dos mais antigos do mundo, mas já também não somos tão jovens assim, né? Já temos aqui de 514 anos, né, de história, e o país não vai acabar depois de um processo eleitoral, nem num ano eleitoral. Então, evidentemente que para a gente que vive a política, né, assim como para um atleta num ano de Olimpíada, para um jogador de futebol num ano de Copa do Mundo, tem uma outra dinâmica, pela natureza do trabalho da gente. Mas não é diferente, né, de um empresário do setor calçadista em época de feira, né? Que a vida toda muda, a dinâmica toda muda, se concentram as energias para aquele momento. Então eu acho mais, Dani, que tem uma mistificação, né, um pouco ou muito exagerada. É um ano como qualquer outro. Agora, essa evolução e esse crescimento, né, para compreender, como disse um amigo meu esses dias, ele dizia, eu não nego a realidade, né? A gente precisa parar de negar a realidade, assim, e se atirar de corpo e alma nas impressões sobre as coisas. E eu acho que toda a política, ela é permeada disso, né? Das impressões, das distâncias, das conjecturas, dos preconceitos, né? Então, é só essa distância do povo brasileiro, né, da política, dos partidos políticos, porque chega a ser engraçado, né? Sem partidos, as pessoas batem nos partidos, né? Deus me livre fazer parte da política, né? Então, eu não tenho interesses políticos, como se isso fosse feio
como se não fosse legítimo. Vamos olhar um pouco a história da humanidade, né? O que é que existe quando não existem partidos? Absolutamente nada de bom, né? São ditaduras, impérios, etc, etc, etc e tal. Não existe democracia sem a livre organização. E aí pode se dar o nome de partidos, etc e tal. Então, acho que esse preconceito e essa distância, né? Todo mundo olhando de fora e julgando como se fosse possível saber o que acontece dentro do lado de fora, não é, né? Em nada na vida, numa empresa, numa padaria, tu não sabe como é que é gerir uma padaria sem se envolver com aquilo, sem participar. A política não é diferente de nenhuma dessas coisas. E nós tivemos, ao mesmo tempo que as pessoas, essa ojeriza política, se envolvendo de uma forma bastante passional, né? Principalmente na eleição para a presidência, né? Ficou muito polarizado, até com alguns apelidos pejorativos, petralhas, os coxinhas. Isso invadiu as redes sociais. Como é que tu avalias essas questões? As pessoas não querem se envolver, mas estão ali nas redes sociais compartilhando e curtindo e divulgando tudo, mesmo sem prestar muita atenção no que é. Eu acho bom, mas explico. Eu acho que quando toda mudança e o processo evolutivo, ele começa, né, quando a gente começa a compreender a realidade. Eu acho que tem uma camada gigantesca, né, de ódios e preconceitos na sociedade brasileira que ficam cinicamente escondidos. Nesse último processo, eles apareceram. A agressividade, a incapacidade de compreender que a outra pessoa pode pensar diferente de ti, né? Que se manifesta no ódio, no xingamento, né? Essas coisas que são ruins, elas apareceram. Mas aí, quando não aparece, como é que cura? Né? Não cura. Então eu acho que é positivo porque a gente tem aqui uma democracia que é jovem, né? Ela tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 34. Nós temos isso de convivência com essa coisa, né? De poder falar, e aí o advento das redes sociais, dessas ferramentas que permitem as pessoas emitirem opiniões, né? Para além do círculo de amigos e da família. Isso tudo são coisas com as quais a gente precisa aprender a conviver, mas só aprende, né, mesmo quando expõe aquilo que a gente não sabe, né? Então eu tenho muita esperança assim, nas pessoas e na humanidade. Acho que a gente vai sempre ter capacidade de coletivamente, mesmo que seja por processos dolorosos às vezes, e permeados por uma certa ignorância, que a gente vai sempre achando caminhos, né, melhores e vai aprendendo a evoluir, a se respeitar, como foi na Alemanha, como foi na Itália, como foi na Inglaterra, etc, etc, etc. E que são países com toneladas de problemas, mas têm séculos a mais de processo civilizatório do que nós. E ainda estão cheios de problema, com violência, com desrespeitos, né, a liberdades, etc, etc. Então eu acho que esse é um aspecto humano, assim, e se a gente enxergar ele como um problema de um grupo de pessoas com um partido político, de um partido político com outro partido político, a gente está enxergando errado. E eu até uso o exemplo que eu mais gosto, assim, que é quando estava na rua conversando com as pessoas, fazendo campanha, chega, né, lá com um panfleto para entregar para alguém que não te conhece, que tu não conhece, e tu chega, bom dia, posso lhe deixar um material aqui da nossa campanha, e tenta conversar sobre política, a pessoa te xinga, né, como se tu fosse o pior inimigo dela. Aí eu dizia, mas olha, a gente briga até com a mãe da gente, né? A gente briga até com a mãe da gente e não deixa de continuar sendo filho, de continuar construindo uma relação. A gente precisa amaciar esse ódio, assim, sabe, para as pessoas perceberem que conversar,
que trocar ideias, discordar, isso não é crime. Sim. Né? E isso não é motivo para a gente se odiar e querer se esfolar, como diria minha avó aqui, né? As pessoas parecem que querem se esfolar. E o que tu atribuis, assim, embora essa intensa participação via redes sociais, nós tivemos neste ano de 2014 uma redução de mais de 30% do eleitorado jovem entre 16 e 17 anos, que acredito que, né, na nossa época, que já virou nossa época, esperávamos ansiosamente fazer os 16 anos para poder ir lá fazer o título de eleitor e exercer o poder do voto. A que tu atribuis essa redução do eleitorado jovem? Eu acho muito simples compreender. Tem uma equação, tem duas coisas. Uma, no Brasil só existem dois culpados por qualquer coisa que aconteça, mas qualquer uma mesmo. Os outros e o governo. Nunca sou eu, sempre é os outros e o governo. Como se os outros e o governo, né, não fossem parte de um todo, especialmente como se eu não fosse parte desse todo. Então tá bem, se a culpa nunca é minha, eu sempre tenho a prerrogativa de julgar os outros, né, e de achar as culpas no resto da humanidade, desde que não seja eu. Segundo lugar, guarda isso aqui, agora pega outra ideia, que é, o que é governo? Né? Eu peço para as pessoas assim, porque o governo, desenha um governo. Daí a pessoa fica me olhando, assim, como assim desenha um governo? Daí eu pego um papelzinho, faço ali, né? Tu acha que é um prédio, que é o que te vem à cabeça, né? Um palácio, um prédio, é gente. E as pessoas que trabalham nos governos, elas vieram mesmo, foi de Marte, né? De Netuno, ou elas vieram daqui? Elas são os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos conhecidos, as pessoas que moram na cidade onde a gente vive, são daqui. Elas são fruto de que cultura? Da outra, né? Ou desta cultura da qual eu faço parte também. Para que existe governo? Bom, enquanto o cidadão X quer ser advogado, o cidadão Y quer ser mecânico, o outro quer ser professor, o outro quer ser nadador, sei eu, né? Precisa alguém para organizar essa baderna coletiva que nós somos quanto humanidade, porque se tem uma coisa que a gente sabe, é que se nos largar a todos no mundo e cada um quiser fazer, né, puder fazer o que quer, não vai funcionar. Então precisa governo para nos organizar. Quem é que faz governo? Nós mesmos, com as nossas competências, com as nossas incompetências, com o nosso padrão moral e ético e com a falta dele. Mas ele vale para as prefeituras, ele vale para as empresas, ele vale para o mundo dos negócios, mas ele é da condição humana. Agora, existe, por exemplo, em Novo Hamburgo, alguma empresa, individualmente falando, mais importante, estruturalmente falando, do que a Prefeitura de Novo Hamburgo? Existe no Rio Grande do Sul alguma empresa que seja mais importante para todos do que o governo do estado do Rio Grande do Sul e assim, né, para o Brasil, do que o governo federal do Brasil? Não, não existe. Agora, qual é o problema, Dani? O problema é que a gente vai caminhando num caminho que é de uma autossabotagem de dar dó, que é o quê? É a sociedade, de uma forma genérica, né? O senso comum vai constituindo que é o seguinte: as boas pessoas, elas podem estar em qualquer lugar da face da Terra, menos na política e nos governos. Como se todos fossem se corromper por estar na política. E aí, olha só, como é que pode dar certo uma sociedade que olha para um lugar que é o governo, que ela inventou porque precisa, e que é o mais importante para ela, como sendo o pior lugar para estar? Não pode dar certo. Então, o que a gente é, enquanto país de terceiro mundo, né, enquanto cidades que querem, merecem e precisam de muito mais do que tem, a gente precisa lembrar que a responsabilidade por fazer isso, né, ela não pode ser sempre dos outros e do governo, ela é nossa, né? Agora,
a relação, tu faz assim, uma pessoa é assassinada, capa de todos os jornais, se inaugura 6 escolas de educação infantil, 6 creches, né? Que significam que 2.300 pessoas, por exemplo, famílias, terão um lugar decente para deixar os seus filhos e poderem trabalhar. Isso influencia na vida das empresas, influencia na vida dos empregados, influencia na vida da cidade. Isso ganha um 8º de página dentro de um jornal. Uma pessoa é envolvida num escândalo de corrupção, ninguém pensa, que bom que pegaram. Todo mundo pensa, meu Deus, e meu Deus, e meu Deus, e é só corrupção, é só corrupção. Aí eu sempre pergunto para os meus amigos empresários, sempre pergunto isso para eles. Digo, fulano, na tua empresa, se tu piscar o olho, não roubam dentro da tua empresa? Mas claro que roubam. Eu disse, mas então tu não compreende que isso é um problema da sociedade brasileira e não é uma característica da política? Quero dizer, então, para concluir este raciocínio, é que nós somos campeões internacionais, né, de olhar para o lado, né, e de delegar as culpas. Porque fomos eu e tu que poluímos o Rio dos Sinos, Zane? Não. Né? Fomos eu e tu, por exemplo, hoje, que pegamos bairros da cidade, né, ou que pegamos os 87 anos de história da cidade e nunca planejamos o futuro dela, como se o futuro não fosse acontecer, né? Fizemos sistemas com canos de 30 milímetros para fazer drenagem em bairros onde moram 15 mil pessoas. A gente precisa parar, né, de achar que olhar para o passado é para botar a culpa nos outros, parar de achar que o futuro nunca vai chegar, porque ele vai chegar, né? E parar de delegar a responsabilidade no presente pelas coisas que precisam ser feitas e pelos problemas que a gente tem, para os outros e para o governo. Nós precisamos encarar isso como sociedade. Porque quando isso acontecer, a gente deixa de achar que é feio estar na política e a política vai ser tomada por mais gente que presta, que tem caráter e que tem competência para fazer as coisas. E a política não é os partidos, os filiados, é o serviço público. Né? Eu sempre lembro as pessoas, na Prefeitura de Novo Hamburgo tu tem mais de 3.000 funcionários públicos da rede concursados, só professores são cerca de 1.700 e tu tem 250 CCs, num contexto de mais de 3.000 funcionários. Então se o problema, a solução fossem, né, as pessoas que têm relação política, estava resolvido, né? Pega 250 pessoas, você mata todo mundo e o mundo vai ser uma maravilha. Não é assim que funciona. Precisamos parar com esse teatro de ai, ui, gemer e reclamar e passar a nos envolver com as coisas. Né? Parar de criticar sem ter nenhuma propriedade para falar dos assuntos, sem ter lido nada, sem ter compreendido o contexto das coisas e nos envolver. Isso só se resolve com as pessoas perto da política. Portanto. E sem pedir que a ditadura volte, né? Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com o programa Perfil Parlamentar. A Câmara de Novo Hamburgo lança mais um canal de comunicação com os cidadãos, o aplicativo Fale com a Câmara. O app está disponível gratuitamente no Google Play para todos os que utilizam o sistema Android no celular ou tablet. A ideia é facilitar o contato com a casa e principalmente com os vereadores. Além disso, por meio do Fale com a Câmara, é possível acessar informações sobre o município, o Poder Legislativo, os vereadores e todos os projetos já apresentados. Também há links para o Portal Transparência, a TV Câmara, o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo e a Ouvidoria Parlamentar. Baixe o aplicativo Fale com a Câmara e acompanhe na palma da sua mão as propostas que são importantes para o futuro da nossa cidade. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmaranh.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12:30 às 18:30 da tarde.
programa Perfil Parlamentar está de volta. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Fulfo Azevedo, que está retornando à casa. Vereador, nós falávamos sobre política, né, no bloco anterior e tivemos eleições estaduais neste ano, as quais o Partido dos Trabalhadores perdeu, e tivemos uma eleição em nível federal com uma vitória bastante apertada da presidente Dilma Rousseff. O que isso sinaliza para o Partido dos Trabalhadores e como ele já está se articulando para as eleições de 2016 aqui no município? A vitória apertada da presidenta Dilma, ela é menos apertada que a do presidente Hollande da França, do presidente Obama nos Estados Unidos e da Angela Merkel na Alemanha. Portanto, ela, em padrões, né, de países de primeiro mundo, ela não é uma vitória apertada. Nós, até me ocorreu que nós temos muito costume, eu acho, do vareio, né? Da gíria do futebol, assim, se não for uma coisa gigantesca, que a gente sabe que o conceito de democracia ele é 50% mais um, né? E a regra eleitoral é 50% mais um. É importante que as pessoas saibam. Diferente das últimas eleições, que o resultado era mais... A vitória da Dilma foi maior que a vitória do Obama nos Estados Unidos, que a do presidente da França e do que a presidente da Alemanha. Então não tem o que contestar na vitória dela, né? Tem o que contestar aquilo que a gente não concorda no governo, e eu não concordo com várias coisas no governo, não concordo com várias coisas no partido, mas o processo democrático é assim, é que nem em casa, a gente não concorda com tudo, mas vai construindo e vai lutando para defender os pontos de vista que a gente defende. Aqui no Estado, eu acho que tem uma... Nós temos já virou tradição no Rio Grande do Sul que nenhum governador se reelege, né, ou governadora. E eu fazia uma conta, assim, tem problema de segurança, tem problema na saúde, tem problema no... né? Tem um aspecto da política que as pessoas vão precisar estar mais perto da política para compreender que ninguém é uma ilha e ninguém faz nada sozinho, muito menos na política, para pararem de endeusar pessoas. Porque isso é só ilusão, né? Agora eu vou votar no fulano e o fulano vai, né? Agora eu vou votar no ciclano e o ciclano vai. Tá bom, eu não preciso... Mas isso não é uma questão que tem a ver também com essa, digamos assim, essa negação que as pessoas fazem dos partidos políticos, com certeza, né? Elas com certeza. votam no candidato, independente do seu partido, como se o candidato não estivesse ali representando toda uma série de pessoas e de pensamentos daquele partido. Exatamente. E aí, qual é o principal problema disso? É que tu sempre vai achar que tem que ter uma coisa melhor. Mas melhor que o quê? Né? Eu, como eleitor, o que é que eu sei mesmo do nosso Estado? Porque, honestamente, como gaúcho, e com as pessoas que eu amo, né, da minha família, os meus melhores amigos, a minha noiva, as pessoas que eu amo estão aqui. Então eu não voto em um poste, né? Eu voto em um projeto político que eu acho que seja melhor para a minha vida, acho que seja melhor para a vida das pessoas que me importam e para a vida de todos nós. É o Estado com a maior taxa de crescimento do país e a menor taxa de desemprego. Aí tá, a insegurança. Tá bom, o que é que o Sartori vai fazer agora? Tempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ele vai pegar uma varinha de condão e trazer 100 milhões de brigadianos para a rua. Ele vai inventar dinheiro, né, que não existe nas últimas muitas décadas do Rio Grande do Sul. Vai fazer o quê mesmo? E não é um problema aqui com o Sartori, que inclusive é um gringo muito simpático, de fato, né? Mas ele vai fazer o quê? Né? Qual é o critério que constrói o voto da gente, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o sistema de segurança pública, é óbvio que tu não resolve segurança pública
com repressão. Tu resolve segurança pública com desenvolvimento econômico e social. É não gerando bandidos. Mas isso é um modelo estrutural de sociedade que precisa ser olhado. Então, vale mais para combater a segurança pública, para combater o crime. Vale mais educação, emprego, qualificação profissional, redes de proteção social para fazerem trabalhos específicos de reconstituição de núcleos familiares, né? Ou vale mais policiais na rua? É óbvio que vale mais isso tudo do que policiais na rua, mas também as pessoas querem medidas a curto prazo. As pessoas, por não se politizarem, né? Por não se importarem e construir pensamento, né, até sociológico, né, e construir uma visão de sociedade, do mundo onde elas vivem, não se preocuparem com isso, o que deveria ser feito com a presença dela nos partidos políticos e dentro dos partidos políticos. Aliás, os partidos políticos precisam fazer isso, né, como protagonismo da ação política. E não o protagonismo da ação política seja ganhar a próxima eleição sempre, ou preservar mandato deste, daquele ou daquele outro. Então, não há uma desconexão da sociedade, dos partidos, né? Nós somos todos a mesma coisa. Então, eu acho que a eleição do Estado, se a gente quiser olhar para ela como a vitória, né, do Sartori sobre o Tarso, a derrota do Tarso sobre o Sartori, ou a vitória da Dilma sobre o Aécio, etc. e tal, é uma coisa, mas isso para mim tudo é bobagem. A gente precisa olhar o que é que está construindo o voto no Brasil. Porque a única política que serve e que é digna de ser feito é a política que liberta as pessoas, porque eu não acho que nenhuma pessoa em sã consciência escolha o pior. Agora, não tem como a gente se libertar da ignorância, né, da gente, ignorância no sentido real da palavra, sem envolvimento, sem tirar tempo para ler, sem tirar tempo para conversar descontaminadamente, né, e desarmadamente sobre as coisas. Então a receita vai ser sempre a mesma, né? As pessoas perto e dentro da política para que ela melhore, porque é ela que organiza a gente enquanto sociedade e é por ali que a gente estrutura o mundo, não é por outro lugar. Sim, e as eleições municipais de 2016? Elas são um desafio grande. Eu inclusive como lidar com essa questão do antipetismo, né? Tu que cresceste na base do partido, que veste a camisa, e isso foi muito forte nessas eleições de 2014. Como é que o partido pensa em quebrar essa barreira do antipetismo para o próximo pleito? Eu acho que ela é... Obviamente, a gente tem essa é uma análise que não é justo fazer essa análise em pouco tempo, né, Dani? A gente precisaria aqui de bastante tempo. Mas eu acho que tem uma grande lacuna em algumas coisas. Por exemplo, tem uma lenda, né? E eu chamo de lenda porque ela pode até ter sido em algum momento real, mas hoje ela é uma lenda. Por exemplo, o PT só governa para os mais pobres. Então, isso poderia colocar o PT numa condição emocional, né, de como um partido que fosse inimigo do resto do povo brasileiro. Quando a gente cria um Pronatec para qualificar mão de obra, de um lado, ele apresenta uma oportunidade, né, para um jovem ou para um adulto que não teria condições de pagar por um curso para se qualificar e buscar uma condição melhor de trabalho e de vida. Mas, de outro lado, ele representa o quê? Mão de obra qualificada para dentro da tua empresa, da tua loja, do teu comércio, enfim, para os setores produtivos e empresariais do país. Mas sabe qual é o problema? Nenhum petista diz isso. Eu falei disso na tribuna na semana retrasada, eu acho, logo no meu retorno. Porque o meu mandato, ele é absolutamente estruturado
pela defesa do empreendedorismo, porque eu sei que não existe solução para a gente desenvolver uma cidade, né, sem empresas saudáveis, né, não tem bons empregos, não tem boa arrecadação para os governos poderem fazer boas gestões, inclusive para as pessoas que têm menos e que precisam de mais. Então a gente precisa, eu acho que tem muito, quero dizer com isso, que lá no fundo, né, essa coisa do antipetismo ela está muito formada em cima dessa divisão assim, da sociedade que não há. Por quê? Porque sempre faço a pesquisa da vida real, né? Como tenho muitos amigos empreendedores, empresários, sempre pergunto para eles, quanto tempo tem tua empresa? Tá, tem 33 anos a minha empresa. Quando é o período que tu ganhou mais dinheiro? Foi com o PT, mas eu sou antipetista, né? Tá, mas por quê? Não, porque não dá. Tá, mas por quê? Só me explica, né? Eu não sou um cara raivoso, assim, pode me explicar. Não consegue. O anti, ele é preconceito, preconceito sempre é ruim e não é saudável. O que precisa é só, eu acho que a gente ir desmistificando algumas coisas. Porque os defeitos que existam no PT, eles têm que ser combatidos. Bom, mas eles não são diferentes dos defeitos que tu tem em todos os cantos da sociedade, né? E que a gente precisa combater em todos os cantos. Então só não é justo achar. Tu pega a lista dos partidos mais corruptos do Brasil, o PSDB está em segundo, né? O DEM está em terceiro, o MDB está em primeiro. E o problema é o PT que está em nono, sendo que é um partido gigantesco. Tem algum problema aí, né? Mas a gente precisa achar, reencontrar o espaço com um grande setor da sociedade para poder conversar isso abertamente e também evoluir, porque ninguém nasceu pronto e ninguém nasceu maravilhoso. A gente precisa gramar muito e trabalhar muito, né, para ir evoluindo a cada pouco. Então, acho que combate o anti, essa barreira que tem em alguns setores, é com ações, né, com humildade e com muita disposição para, de fato, verdadeiramente ser o exemplo para a democracia, inclusive respeitar, né, essa posição das pessoas. Tá certo, vereador. Para finalizarmos, então, qual a expectativa do seu mandato para 2015 e quais ações já pretende fazer aqui na casa? As ações, sabe que a gente não pode contar antes de apresentar elas, né? Mas eu estou muito feliz, assim, eu decidi retornar para a Câmara porque entendi que, mesmo que no Executivo a gente faça, produza talvez de um aspecto prático, assim, muito mais, é muito mais difícil para alguém que é vereador, está como secretário, fazer com que isso apareça. Isso é muito difícil mesmo, e do ponto de vista pessoal, eu dizer que é um sofrimento muito grande, porque tu fica pensando, tá, mas os meus eleitores estão vendo, né? Tu vai lá, coloca as tuas coisinhas no Facebook, será que estão vendo, será que estão sentindo? Mas sentir que eu acho que a gente está precisando muito mais do que mais uma pessoa dentro da máquina, por mais importante que isso seja, para ajudar a resolver os milhões de problemas que a gente tem, né? A política precisa de símbolos e precisa de gente que esteja com disposição verdadeira de fazer debates mais profundos com a sociedade, como a reforma política, que é um tema absolutamente estruturante, né? Quero que tu me convide um dia para fazer um programa aqui só sobre isso. Tenho estudado muito o tema, comecei a fazer debates na cidade, né? E eu acho que a gente precisa construir na política mais consciência, sabe? E espalhar isso e tentar dividir isso, né? E tentar juntar gente boa para fazer esse debate. Não é enquanto gente, só gente do PT, é só enquanto gente, né? E esse desafio me mexe muito comigo, assim. E eu acho, então, que aqui na Câmara tenho mais liberdade para fazer isso. E pelo retorno, devo ter encontrado, né, umas 100 pessoas ali que dizem que votaram em mim, né, e que me apoiam e que me acompanham. E noto que todas elas ficaram felizes com a minha volta. Então, eu estou feliz com a minha volta também, com a decisão que tomei de retornar. E tenho certeza que 2015 vai ser um ano espetacular, né? Porque nós estamos construindo muitas pautas para o setor
do desenvolvimento econômico da cidade, né, de fortalecer pautas que têm a ver com o futuro dos próximos 20, 30 anos de Novo Hamburgo, e pautas que são atuais da política e que são importantes para a sociedade hamburguense, gaúcha e brasileira. Então eu estou com muita energia, muita vontade de construir o mandato e muito feliz com isso. Assim. Aproveito o momento, na verdade, para pedir também que as pessoas que votaram em mim estejam próximas, né? Na medida do possível acompanhem aqui no nosso gabinete 404 da Câmara de Vereadores, né? Que pelas redes sociais, meu telefone é o mesmo há muitos anos, meu e-mail é o mesmo, que estejam perto, né? E que possam ajudar a gente a fazer um mandato melhor ainda. Tá certo, muito obrigada. Então, um bom fim de ano para ti. Muito obrigado. Esse foi o vereador Fufa Azevedo falando um pouquinho sobre as suas atividades ao longo do ano de 2014. No próximo programa estaremos de volta com mais um vereador falando sobre o seu mandato. Até mais!